Musashi foi um espadachim que atravessou o Japão, derrotando adversários em combates reais. Duelos sem juiz, sem regras, sem segunda chance. Séculos depois, na história de Bakudou, algo impensável acontece. Musashi volta, não como lembrança histórica, mas como presença. Ele desperta em um mundo completamente diferente, um mundo onde a violência foi domesticada. A guerra deixou de ser rotina, e o combate virou espetáculo, desafio, busca por identidade. Nesse novo mundo, vivem lutadores como Bakihama. Homens que dedicam cada segundo da vida a se tornarem mais fortes. Eles quebram seus próprios limites, destroem seus corpos em treinos impossíveis, mas fazem isso por um motivo muito específico. Eles querem provar algo, querem descobrir quem é o mais forte. Musashi não. Ele veio de um tempo onde essa pergunta simplesmente não existia, porque força não era algo para provar, era algo para sobreviver. E quando um homem moldado por esse mundo entra em uma arena moderna, algo começa a quebrar, porque Musashi não vê aquilo como competição, ele vê como combate. E combate para ele sempre significou apenas uma coisa: alguém não volta para casa. E é exatamente aí que começa o verdadeiro experimento filosófico de Keisuke Tagaki. Ele não reviveu Musashi apenas para criar lutas incríveis. Ele reviveu Musashi para colocar dois mundos frente a frente. De um lado, um guerreiro moldado por uma era onde a violência decidia quem continuava existindo. Do outro, um mundo moderno que transformou a violência em espetáculo. E quando essas duas visões colidem, a pergunta deixa de ser quem é mais forte e passa a ser algo muito mais desconfortável. O que acontece quando um homem que luta para sobreviver entra em um mundo que luta apenas para provar força? Porque quando Miyamoto Musashi abre os olhos nesse novo mundo, não é apenas um espadachim que retorna, é uma era inteira que volta junto com ele. Capítulo 1 – O Mundo de Musashi. Para entender o choque que Miyamoto Musashi provoca em Bakudou, precisamos olhar para o mundo onde ele nasceu. Um mundo muito diferente do nosso. Musashi viveu no fim do período Sengoku, uma das épocas mais violentas da história do Japão. O país estava fragmentado, clãs lutavam por poder, castelos eram atacados, territórios mudavam de dono pela força da espada. A guerra não era um evento raro, era o ambiente, era o ar que se respirava. Nesse mundo, um guerreiro não treinava apenas para torneios, ele treinava para continuar vivo. Cada combate podia ser o último, um erro de centímetros e a lâmina já estava dentro do corpo, antes que a mente entendesse o que aconteceu. Musashi cresceu dentro dessa realidade. Desde jovem, ele participou de duelos reais, sem regras, sem árbitros, sem plateia. Apenas dois homens, duas intenções e uma pergunta silenciosa: quem ainda estará de pé no final? Esses duelos não eram demonstrações técnicas, eram decisões. Quando dois espadachins se enfrentavam, o combate terminava de apenas duas maneiras. Um caminhava para longe, o outro ficava no chão. Um dos momentos mais famosos da vida de Musashi aconteceu quando ele enfrentou Sasaki Kojiro. Musashi chegou atrasado, calmo, com uma arma improvisada, um boken entalhado a partir de um remo de barco. Não houve troca longa de golpes, não houve espetáculo, apenas um movimento, um golpe e Kojiro caiu. Fim. Esse era o significado de força naquele mundo. Força não era estilo, não era fama, não era respeito. Força era algo muito mais simples, muito mais brutal. Força era continuar respirando. Cada reflexo treinado, cada músculo condicionado, cada decisão tomada em um duelo tinha um único objetivo: preservar a própria existência. Musashi carregou essa lógica por toda a vida. Para ele, combate nunca foi ritual, nunca foi espetáculo, nunca foi demonstração. Era um instante definitivo, um momento onde duas vontades colidem e apenas uma continua existindo. Agora imagine algo curioso. Pegue um homem moldado por esse mundo, por essa matemática brutal da sobrevivência, e coloque esse homem séculos no futuro, dentro de uma arena onde os lutadores trocam golpes, mas esperam sair vivos. É exatamente aí que o choque começa. Porque quando Miyamoto Musashi observa os lutadores modernos de Bakudou, algo parece estranho.
Eles são fortes, extremamente fortes, mas lutam dentro de uma linha que não deve ser cruzada. Musashi nunca conheceu essa linha. Para ele, combate sempre foi outra coisa, não uma competição, mas um veredito. E quando essa mentalidade entra em contato com o mundo de Baki, a arena deixa de ser apenas um lugar de luta. Ela se torna o palco de um conflito muito maior, um conflito entre duas eras, dois significados diferentes de força. De um lado, a violência real de um mundo que lutava para sobreviver. Do outro, um mundo moderno que transformou a luta em desafio. E é exatamente dentro desse novo mundo que Musashi desperta. Um mundo onde a violência ainda existe, mas agora ela tem regras. E para entender isso, precisamos olhar para o coração desse universo, a arena subterrânea onde os lutadores se enfrentam. Capítulo 2 – A Arena da Modernidade. Séculos depois do período Sengoku, o mundo mudou. A guerra deixou de ser rotina, estados se estabilizaram, cidades cresceram, a vida passou a seguir regras. A violência não desapareceu, ela foi organizada, controlada, empurrada para lugares específicos. E no universo de Bakidou, esse lugar existe. É a Arena Subterrânea de Tóquio, um espaço escondido da superfície. Ali, os homens mais fortes do mundo se encontram, não para conquistar territórios, não para defender clãs, mas para descobrir algo muito diferente: quem é o mais forte. Lutadores como Baki dedicam a vida inteira a essa busca. Eles treinam até o corpo quebrar, forçam músculos além do limite, suportam impactos que fariam qualquer pessoa desmaiar. Cada luta é brutal, mas existe uma diferença fundamental. Essas lutas têm um limite. Quando dois lutadores entram na arena, ambos sabem de algo. A luta vai terminar, um vai cair, o outro vai vencer. Mas no fundo, os dois esperam sair vivos. Mesmo quando o Baki enfrenta Jack Hama em um combate tão brutal que ambos mal conseguem ficar de pé, o objetivo ainda é vencer, não matar. Isso parece estranho, mas na verdade revela algo profundo sobre o mundo moderno. Durante séculos, a humanidade viveu cercada por guerras. A violência era inevitável. Hoje, tentamos fazer outra coisa. Não eliminamos a violência, nós a domesticamos. Transformamos combate em esporte, conflito em espetáculo, risco em desafio controlado. A arena subterrânea de Tokugawa é exatamente isso. Um lugar onde a brutalidade humana pode existir, mas dentro de limites. É um tipo curioso de acordo. Os lutadores buscam algo intenso, algo real. Querem sentir o peso do combate, mas sem cruzar a última linha, sem transformar a luta em execução. Para lutadores modernos, isso parece natural, mas para alguém como Miyamoto Musashi, essa lógica é quase incompreensível. Quando Musashi observa os lutadores da arena, ele vê algo estranho. Eles são fortes, rápidos, impressionantes, mas lutam como se algo estivesse faltando, como se o combate fosse interrompido antes do verdadeiro fim. Para Musashi, isso parece artificial, quase como predadores tentando provar quem é o mais feroz dentro de uma jaula, onde ninguém pode realmente devorar o outro. E é exatamente aqui que o equilíbrio desse mundo começa a se romper, porque quando Miyamoto Musashi entra na arena, ele não traz apenas uma espada, ele traz uma mentalidade que pertence a outra era. Uma era onde o combate não era demonstração, era decisão final. E quando essa lógica entra em um mundo que transformou a violência em espetáculo, algo inevitavelmente começa a quebrar. A arena deixa de ser apenas um lugar de luta, ela se torna o ponto de choque entre dois mundos. E no centro desse choque está Musashi, um homem que não luta para provar força, ele luta como se cada combate ainda fosse o último da própria vida. É exatamente isso que começa a assustar todos ao redor, porque pela primeira vez, os lutadores da arena podem estar enfrentando alguém que não está ali apenas para vencer, mas para terminar o combate da única maneira que ele sempre conheceu. Capítulo 3 – A Ruptura. Quando Miyamoto Musashi se faz presente, algo muda imediatamente. Não é apenas a presença dele, é a lógica que ele carrega. Os lutadores treinam para superar limites. Eles buscam força, buscam reconhecimento, buscam provar algo para o mundo ou para si mesmos. Musashi não luta para provar nada. Ele luta como sempre lutou. Para ele, a pergunta nunca foi quem é o mais forte. A pergunta sempre foi quem continua existindo depois.
Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Quando dois lutadores modernos se enfrentam, existe um ritmo, golpes, defesa, recuo, respiração. O combate sobe e desce. Existe espaço para adaptação, para recuperação, para estratégia ao longo da luta. Musashi não luta assim. Ele luta como alguém que sabe que um único momento decide tudo. Cada movimento dele busca apenas uma coisa: o fim do combate, rápido, direto e irreversível. É por isso que quando ele observa os lutadores da arena, algo o incomoda. Porque no mundo de Musashi, um duelo raramente durava muito. Não porque os lutadores fossem fracos, mas porque todos sabiam que um erro pequeno demais para ser percebido já significava o fim. Esse é o ponto onde a presença de Musashi começa a deformar o equilíbrio da arena. Ele não entra nas lutas com a mentalidade de competição, ele entra com a mentalidade de guerra, e isso muda a atmosfera. De repente, algo que sempre foi um espetáculo começa a parecer perigoso de verdade. Os lutadores percebem isso. Existe algo diferente no olhar do Musashi, algo que eles não estão acostumados a enfrentar, porque a maioria dos homens na arena luta para vencer. Musashi luta como alguém que aceita a possibilidade de morrer, sem hesitação, sem drama, como se fosse apenas parte natural do combate. E quando um lutador entra em uma luta com essa mentalidade, ele muda completamente a natureza do confronto. A arena inteira sente isso. O ambiente muda. O combate deixa de parecer um desafio físico e começa a parecer outra coisa, uma lembrança de algo que o mundo moderno passou séculos tentando controlar: a violência real. Não a violência simbólica, não o risco calculado, mas o tipo de confronto onde perder não significa cair no chão, significa desaparecer. É por isso que a presença de Musashi provoca algo raro no universo de Baki. Não é apenas respeito, não é apenas curiosidade, é desconforto, porque ele lembra algo que quase todos naquele mundo esqueceram. Durante a maior parte da história humana, lutar nunca foi esporte, nunca foi espetáculo. Lutar sempre foi colocar a vida em risco. E quando um homem que ainda carrega essa pergunta entra numa arena moderna, o combate deixa de ser apenas um teste de força, ele se transforma em reflexo. Um reflexo que mostra o quanto a civilização tentou domesticar algo que durante milênios foi simplesmente chamado de guerra. E é exatamente aqui que surge a última questão dessa história, não sobre Musashi, mas sobre nós, sobre o mundo que criamos depois dele. Capítulo 4. O que Musashi revela sobre nós. No fim, a pergunta de Bakidou nunca foi apenas sobre força. A história de Miyamoto Musashi funciona como um experimento, um choque entre dois mundos. De um lado, um homem moldado por uma era brutal, um tempo onde guerras eram constantes, onde duelos decidiam destinos, onde lutar era simplesmente parte da vida. Nesse mundo, força era sobreviver. Do outro lado está o mundo moderno, um mundo onde a violência foi empurrada para as arenas, para os esportes, para desafios controlados. Lutamos para provar coisas, provar coragem, provar superioridade, provar identidade. Os lutadores de Baki vivem exatamente dentro dessa lógica. Eles treinam até o limite, quebram seus próprios corpos em busca de algo quase abstrato, ser o mais forte. Mas quando Musashi entra nesse mundo, algo fica evidente. A ideia de força mudou. Não porque os homens ficaram mais fortes, mas porque o mundo mudou. Durante séculos, a civilização trabalhou para fazer algo quase impossível: domesticar a violência, criar regras, criar arenas, criar sistemas onde o conflito pudesse existir sem destruir tudo ao redor. E é por isso que a presença de Musashi é tão perturbadora. Ele é um lembrete vivo de um tempo onde essas regras não existiam. E quando ele entra na história, não é apenas Musashi que está sendo testado, é o próprio mundo moderno. Porque a pergunta que começa a surgir não é mais quem é o mais forte. A pergunta passa a ser outra. Se tirarmos as regras, se tirarmos as arenas, se tirarmos os limites que a civilização construiu, o que sobra da nossa ideia de força? Talvez seja exatamente isso que Keisuke Tagaki queria explorar. Não apenas quem venceria uma luta, mas o que acontece quando duas definições completamente diferentes de combate se encontram, a do guerreiro e a do lutador moderno. Porque no fundo, o arco de Musashi não fala apenas sobre espadas, fala sobre tempo, sobre como a humanidade mudou e sobre algo curioso.
Mesmo em um mundo cheio de tecnologia, leis e estabilidade, ainda existe dentro de nós uma fascinação antiga, uma curiosidade quase instintiva sobre força, sobre combate, sobre quem venceria se duas vontades colidissem de verdade. Talvez porque, em algum lugar profundo da nossa história, essa pergunta já decidiu o destino de muitos homens. E talvez seja por isso que, séculos depois, a figura de Miyamoto Musashi ainda provoca tanto fascínio, porque ele representa algo que o mundo moderno tentou deixar para trás. Lutar era simplesmente a forma mais direta de decidir quem continuaria existindo. E quando este homem aparece, ele vem acompanhado de uma pergunta que atravessa toda a história humana: o que realmente significa ser forte? E agora fica a pergunta para você: se Miyamoto Musashi realmente aparecesse no nosso mundo hoje, será que ele veria verdadeiros guerreiros ou apenas homens brincando de guerra? Se essa reflexão te marcou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua visão sobre a volta de Musashi em Bakudou. Histórias ganham força quando são compartilhadas, porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!